vamos dar início, né, a mais um vídeo, onde aqui vai ser uma continuidade do vídeo anterior, porque como a câmera ela tem um tempo determinado de gravação, ela, quando alcança esse tempo, é desligada automaticamente. Então no vídeo anterior eu vinha falando sobre a neurose, e aí eu vinha dando um exemplo da questão do impulso ser o causador do sintoma, né? Então eu vinha falando que a menina, ela tem um namorado, ela namora há um certo tempo e ela é acometida por um desejo, uma vontade, um tesão de ir para a cama com o namorado. Mas, no entanto, ela não vai, porque os pais dela introjetaram nela que isso é um ato que deve ser praticado após o casamento. Porque se ela cometer tal ato antes, ela vai estar aí deturpando os valores, a moral e os bons costumes da família. Então o que é que acontece? Essa vontade vai ser desviada para uma masturbação. Então veja que o impulso original, que é a vontade de ir para a cama com o namorado, se converteu em um sintoma, que é a masturbação, onde essa masturbação é um sintoma que vem aí representar o impulso original. Então, como eu falei no vídeo anterior, diante do sintoma, o ego ele vai ver a sua unidade ameaçada, ele vai ver a sua unidade prejudicada por conta desse intruso que é o sintoma, e aí ele começa também a lutar contra isso, tentando desviar, né, esse sintoma, como ele fez com o impulso original. Então Freud ele vem nos colocar que quando o ego faz uso da repressão, ele no fundo está seguindo as ordens do superego, né? E o superego ele é influenciado pelas exigências do mundo externo, ou seja, o ego entra em conflito com o id a serviço do superego e da realidade. Então isso aí é um fator que vem aí dar como resultado a neurose. Já a psicose é o desfecho análogo, tá, de um distúrbio semelhante, só que nas relações entre o ego e o mundo externo, e não mais entre o ego e o id, como é o caso da neurose. Então, na realidade, diante de uma psicose, o mundo externo ele não é percebido de forma alguma. E ele até pode ser percebido, mas essa percepção ela não vai causar nenhum efeito. Por quê? Porque o ego ele cria um novo mundo, tanto externo quanto interno. E esse novo mundo passa a ser regido pelos desejos e impulsos do id, ou seja, esse novo mundo ele passa a ser governado pelos desejos e impulsos do id. Então, gente, a neurose, ela não faz repúdio à realidade, ela apenas ignora a realidade. Isto é, a defesa do ego ignora a existência daquele conteúdo. E aí esse conteúdo ele é recalcado. Na psicose há uma repudiação e uma tentativa de substituição da realidade. Ou seja, a psicose repudia de fato a realidade e vai tentar substituir essa realidade. Então a psicose ela tem a tarefa de conseguir para si percepções, certo, que correspondam a essa nova realidade. E isso vai se efetuar através de quê? Através da alucinação. Então, a neurose ela vai se caracterizar por uma recusa do ego em aceitar a poderosa pulsão, ou seja, o poderoso desejo do id. Ele vai operar a serviço do superego, tá? E aí o material recalcado vai insistir em se fazer conhecido, logo ele escolhe aí vias substitutas. E aí é quando aparece o sintoma, certo? Então o sintoma aparece como sendo uma representação substitutiva. Tudo isso vai promover um quadro de neurose, tá?
Já na psicose, existe um conflito, como eu falei, entre o ego e o mundo externo. O sujeito vai criar uma nova realidade e certamente essa nova realidade, ela vai ser constituída, ela vai ser construída, como eu falei, de acordo com os impulsos desejosos do id. Então Freud propõe que na neurose existe uma luta vitoriosa contra a perda da realidade. É o que diz o texto de Mariana Salles, tá? Então, Freud, ele vem dizer que na psicose, a perda da realidade acontece. Na neurose, um fragmento de realidade, uma parte da realidade é evitado por uma espécie de fuga, tá? Na psicose, ou seja, na neurose, há uma fuga dessa realidade, tá? Na psicose, esse fragmento, essa parte da realidade é remodelada, é mudada, é moldada. A neurose, ela não repudia a realidade, ela apenas ignora a realidade. A psicose repudia a realidade e substitui essa realidade. Então, para Freud, o que é que acontece? O ponto central da sua observação é que em ambas as estruturas, o mais importante, minha gente, não é a questão que está relacionada à perda da realidade, tá? Mas sim os substitutos que são encontrados. Então, na neurose, o que é que substitui a realidade? O indivíduo, ele foge a uma fuga daquela realidade e ele entra em um mundo de fantasia, tá? Na psicose, o que substitui a realidade é o delírio, é a alucinação, certo? Então, eis aí as diferenciações que são abordadas nesse texto, que foi aí explanada em sala de aula pelo nosso professor de psicanálise. Espero que tenha ficado claro para vocês, mas em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail. Para quem não for, né, para quem não for da faculdade, para quem não for da minha turma da faculdade, pode entrar em contato comigo através do e-mail, o mesmo vai estar aqui na descrição do vídeo. Para quem for da faculdade, me procura no WhatsApp, na faculdade, para a gente debater o assunto. No próximo vídeo eu vou retomar para vocês o complexo de Édipo, uma vez que a dissolução do complexo de Édipo exerce aí uma importância na constituição do sujeito quanto às suas estruturas, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.